Então, pessoal, tudo bom? Então vamos lá, continuando o nosso curso de termologia aqui no nível de ensino médio. Na primeira parte do nosso curso, nós vimos o tópico de termometria. Falamos do conceito macroscópico de temperatura, definimos temperatura, escalas termométricas, funções termométricas e aprendemos a trabalhar com transformações de escalas e variações de temperatura. Além disso, tratamos também da diferença entre calor e temperatura. Tá? Para quem não se lembra, a gente vai deixar aqui no card um link para essa videoaula anterior, para você poder acompanhar e relembrar, ok? Então agora a gente entra no segundo tópico. Também tem a ver com temperatura, mas do efeito dessa temperatura sobre os corpos. Mais especificamente, o efeito da variação de temperatura sobre os corpos. Tá? Essa variação de temperatura, quando aplicada em um corpo, provoca no mesmo uma variação em suas dimensões. Essa variação nas dimensões do corpo sempre vem na forma tridimensional. Porém, aqui no nosso curso, nós vamos dividir essas dilatações em subcategorias. Trataremos da dilatação linear, em uma dimensão, da dilatação superficial, quando ocorre em duas dimensões, e a dilatação volumétrica, no caso de 3 dimensões. Tá? Iniciaremos o nosso estudo com a dilatação dos sólidos em uma dimensão. Considere, por exemplo, uma barra, um objeto em uma dimensão. Uma dimensão significa que apenas uma das dimensões do objeto é relevante em relação às outras. Uma barra esbelta é, com boa aproximação, um corpo unidimensional. Tá bom? Então vamos lá. Considere essa barra com comprimento inicial L0 e temperatura T0. O que nós queremos estudar é qual seria a variação de comprimento desta barra quando ela é submetida a uma variação de temperatura, por exemplo, aquecimento. Ao ser aquecida, essa barra passa para uma temperatura T, a temperatura final, e o seu comprimento final também vai ser diferente do comprimento inicial. Basta olhar para esse desenho para a gente verificar de maneira imediata que o comprimento final está relacionado com o inicial através da seguinte relação: o comprimento final é igual ao comprimento inicial mais a variação de comprimento. Claro, porque ΔL é simplesmente L menos o L0, ok? Então, a grande questão, a equação principal, a equação que nos dá base do nosso objeto de estudo, é a equação para encontrar o valor de ΔL, além dessa aqui. Tá? Ora, não vou demonstrar para vocês, mas é sabido, e está bem justificado lá na nossa apostila, que a variação de comprimento ela depende do quão distante essas temperaturas estão, quer dizer, quanto maior a variação de temperatura, maior é a variação de comprimento. Portanto, essa variação de comprimento ela é proporcional ao ΔT. Ela também é proporcional ao comprimento inicial. Uma barra que é muito curtinha sofre uma variação de comprimento menor do que uma barra longa para um mesmo ΔT. E depende, evidentemente, do material. A gente sabe que metais são mais sensíveis à variação de temperatura do que madeira, por exemplo. Tá? Então tem um coeficiente que depende do material, de maneira que essa variação de comprimento é dada por L0, comprimento inicial, vezes alfa, que é um parâmetro que depende do material, vezes o ΔT. Tá? Então eu tenho que ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT.
Substituindo essa equação 2 na equação 1, a gente chega na seguinte expressão. Comprimento final é igual ao comprimento inicial mais ΔL. Olha aqui o ΔL. Ó. L0 vezes alfa vezes ΔT. Posso colocar L0 em evidência e vai sobrar que L é igual a L0 vezes 1 mais alfa ΔT. Então, isso daqui é uma equaçãozinha para encontrar direto o comprimento final. Eu, particularmente, usei pouquíssimas vezes essa expressão. Basta a gente saber que o ΔL é L0 vezes alfa ΔT, e se quiser saber o valor do comprimento final, somar a este ΔL o L0. Não precisa ficar decorando isso aqui, tá? E a gente sabe que alfa é um parâmetro que depende do material e ele é chamado, definido, como coeficiente de dilatação linear. A sua unidade de medida é o graus Celsius elevado a -1, né? Que a gente pode tirar daqui. Ó. Aqui eu tenho comprimento e comprimento cancela. E o ΔT é dado em graus Celsius. Então eu tenho algo sem unidade é igual a alfa vezes a unidade do grau Celsius. Então passo o grau Celsius para o outro lado, eu tenho grau Celsius elevado a -1, também chamado de grau recíproco. Ok? Então isso daí, dilatação linear. 1D. Passemos agora para a dilatação superficial. A dilatação superficial, ou 2D, né? É uma dilatação em duas dimensões. Então a gente tem aí um esquema, por exemplo, uma chapa metálica, digamos, que está a uma temperatura T0. O que acontece com essa chapa quando ela sofre, digamos, um aquecimento e passa para a temperatura final T? Ora, nessa temperatura final T, a chapa tem uma superfície maior do que a superfície inicial, né? Eu tenho aqui um pedacinho dela, ó, que é igual à superfície inicial, que está aqui, e agora ela cresceu para todos os lados, né? Nessa direção e na outra direção também. E essa diferença de área é o que eu chamo de ΔS, tá? Lá na nossa apostila tem demonstrado o seguinte: essa diferença de área nada mais é do que um ΔL em uma direção e um ΔL na outra direção, né? Se você fizer esses dois ΔLs e calcular a área, você vai encontrar a expressão para o ΔS e vai ver que essa é uma expressão aproximada. Lá na apostila tem demonstrado direitinho. Porém, com essa aproximação que a gente usa, encontramos uma equação que é igualzinha ao nosso ΔL lá de trás, tá? Evidentemente, a área final é a área inicial mais esse ΔS. E essa expressão que a gente encontra para o ΔS é igual a S0 vezes um outro parâmetro, beta, vezes ΔT. Esse beta, a gente vai ver logo que vale 2α. É possível demonstrar isso, a demonstração está na nossa apostila. Substituindo a equação 4 na equação 3, de maneira exatamente análoga ao que a gente fez no caso linear, a gente chega na seguinte relação, que o S é igual a S0, S igual a S0, mais ΔS, olha o ΔS, S0 beta ΔT, S0 beta ΔT. Posso colocar o S0 em evidência, e aí eu tenho a relação S, que é igual à área final, é igual à área inicial, que multiplica 1 mais beta ΔT. Este beta é igual a 2 vezes alfa, e é chamado de coeficiente de dilatação superficial. Também, a exemplo do que a gente viu no caso unidimensional, a sua unidade de medida é o grau Celsius elevado a -1. Tá? Finalmente, no caso tridimensional, dilatação volumétrica, né, 3D, a gente pode considerar aí, então, um cubo, digamos, de volume V0, ou um outro corpo sólido qualquer, e temperatura T0, e estudar o que acontece
Verificar o que acontece quando esse objeto é aquecido. Por exemplo, aquecido, pode ser aquecido ou resfriado. Ao sofrer essa variação de temperatura, o seu volume passa para um valor V e a temperatura para um valor T. Não vou me ater aqui aos detalhes e marcar onde está o ΔV, porque meus dotes artísticos não são lá grandes coisas, né? Então, de maneira análoga ao que a gente viu no caso unidimensional e bidimensional, esse volume final é igual ao volume inicial mais o quanto variou de volume, tá? E é possível também encontrar uma expressão exatamente análoga ao caso do ΔL e do ΔS. No nosso caso aqui a gente tem o ΔV, que é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. A única diferença é que esse parâmetro, que depende do material, agora é o gama. É um outro parâmetro, tem um outro nome, tá? E a gente vai ver mais à frente que ele vale 3 vezes alfa. Essa variação de volume nada mais é do que uma variação de comprimento na profundidade, na largura e na altura. Tá? A gente pode pensar assim. Substituindo essa equação 6 na equação 5, a exemplo do que a gente já vem fazendo, é possível mostrar que V é igual a V0 mais V0 gama ΔT. E colocando V0 em evidência, nós temos que V é igual a V0, que multiplica 1 mais gama ΔT, onde esse gama é 3 vezes o alfa, e ele é chamado de coeficiente de dilatação volumétrica, também medido em graus Celsius a menos 1. Ok? Então nós temos aí algumas observações a serem feitas, tá? A primeira dessas observações é que a dilatação que de fato ocorre é a dilatação tridimensional, como a gente já havia adiantado. A segunda é que em situações nas quais mais de um tipo de dilatação pudesse ser modelada, o modelo de menor ordem é o que será escolhido. Esse modelo de menor ordem é o mais preciso. Como eu falei, aqui no caso unidimensional, essa expressão, a expressão 2, é uma expressão empírica que é que a gente pode considerar assim relativamente precisa. No caso bidimensional, essa expressão 4 para o ΔS já é uma aproximação, onde você pega uma dilatação linear em uma dimensão, linear na outra dimensão, você vai encontrar uma equação aqui maior do que essa e vai jogar fora alguns termos. Então essa expressão 4 ela é menos precisa do que a expressão 2. Ou seja, a dilatação linear é mais precisa do que a dilatação superficial, que é mais precisa do que a dilatação volumétrica. Então, você sempre vai escolher o de menor ordem para poder modelar o seu problema. Tá? Se o problema pudesse ser modelado com uma dilatação superficial ou com uma dilatação linear, é o linear que vai valer. Se pudesse ser modelado com uma dilatação volumétrica ou com uma dilatação superficial, é o superficial que vai valer. Ok? Então sempre é a dilatação de menor ordem, porque é um modelo mais preciso, como está justificado lá na nossa apostila. Tá? E por último, todo o corpo oco, ao se dilatar, comporta-se como se fosse maciço. Tá? Isso quer dizer o seguinte: se você tem, por exemplo, tá, uma situação onde, digamos, uma chapa, uma chapa aqui de um determinado material que tem um coeficiente de dilatação beta, tá? E essa chapa tem aí um buraco, digamos, tá? Se esse sistema sofrer um aquecimento e passar aí para uma área diferente, esse buraco ele vai também, se expandir ou se contrair, mas o fato é que esse buraco ele vai se comportar como se fosse feito do material que está em seu entorno.
Então, fazer esse tipo de coisa aqui, de análise, é equivalente a fazer um buraquinho de material de coeficiente de dilatação beta, passando para um buracão de material de coeficiente de dilatação beta também. Evidentemente, se você está falando aí de uma modelagem, onde, digamos, aqui você tem diâmetro Dzinho e aqui o diâmetro é Dzão, se você quiser ir fazer um encaixe, né? De uma moeda encaixar nesse buraco, né? Então você pode modelar ou com área se igualando à área da moeda, ou com o diâmetro se igualando ao diâmetro da moeda. Qual você vai escolher? Vai escolher o diâmetro porque é de menor ordem, portanto, mais preciso. Tudo bem, pessoal? Então, agora eu apresento a vocês algumas tabelas, tá? Nos quais constam os coeficientes de dilatação linear de alguns materiais, para a gente poder ter uma ideia da ordem de grandeza do que estamos falando. Então nós temos aí, por exemplo, o vidro Pirex, coeficiente de dilatação linear para esses materiais, né, para esse vidro, de 3/10 a menos 6, porcelana é igual, temos aqui o ferro, 12, tudo da ordem de 10 a menos 6. Esses coeficientes eles variam aí 10 a menos 6, 10 a menos 5, tá? Não são muito maiores do que isso, ok? E aqui para algumas outras substâncias como a água, né, 10 a menos 4, agora é o coeficiente de dilatação volumétrico, tá? Água 10 a menos 4, mercúrio da ordem de 10 a menos 4 também, 1,8. O álcool etílico 11,2, 10 a menos 4, acetona 15, 10 a menos 4 aproximadamente. Então, sempre vai ter essa potência de 10, tá? Nas nossas contas. Então, se acostumem a fazer conta com potência de 10 que a gente vai usar bastante, tá? Então agora nós temos aí, vou deixar aqui no card um link para alguns exercícios sobre esse conteúdo e depois a gente parte para a dilatação dos líquidos.